O ramo da biologia que estuda a formação e a constituição dos tecidos é chamado de histologia. Mas o que é um tecido? Tecido é um conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes e adaptadas para realizar determinada função. Desta forma, os tecidos vegetais podem ser divididos em meristema, que promove o crescimento da planta e forma os tecidos permanentes, que são o parênquima, que é o tecido de preenchimento e reserva da planta, o colênquima e o esclerênquima, que são tecidos de sustentação, o qual confere à planta flexibilidade ou rigidez, o floema e o xilema, que são tecidos de condução de seiva, sais minerais, água e produto final da fotossíntese, e a epiderme e periderme, que são tecidos de revestimento. Na planta, vamos encontrar dois tipos de tecidos principais: os tecidos meristemáticos, que se assemelham às células troncos nos animais, e os tecidos permanentes, ou adultos, que irão se originar dos tecidos meristemáticos por um processo irreversível chamado de diferenciação. Assim, os tecidos meristemáticos são formados por células indiferenciadas, pluripotentes, ou seja, pode se tornar em qualquer célula que a planta precisar e que estão em constante processo de multiplicação, ou seja, sofrendo mitose. Para isso, essas células assumem algumas características: possuem parede celular única e fina, vários vacúolos e núcleo grande. Por estar em constante divisão celular, essas células não podem ter parede celular rígida, pois, como todos sabem, a divisão de uma célula vegetal ocorre de dentro para fora, e não de fora para dentro, como nos animais. E a parede celular rígida e dupla dificultaria esse processo. Ela também não forma um único vacúolo grande, pois está em constante divisão celular, e devido a isso também é que o seu núcleo é grande. Já os tecidos permanentes apresentará características opostas aos tecidos meristemáticos. Dessa forma, suas células são diferenciadas, ou seja, realizam uma determinada função e não sofrem mitose. Assim, suas características principais são parede celular dupla, um grande vacúolo único e um núcleo pequeno. Por não estar em constante divisão celular, não há necessidade de ter as características que as células dos tecidos meristemáticos têm. O tecido meristemático pode ser dividido em meristema primário ou apical e meristema secundário. O meristema apical localiza-se nas gemas apicais do caule e da raiz, e também nas gemas laterais ou axilares do caule, ou seja, nos locais onde a planta cresce. O meristema apical promove o crescimento vertical da planta e vai formar os seguintes tecidos meristemáticos: a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A protoderme vai originar o tecido permanente chamado de epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. Esse tecido possui algumas estruturas anexas. São elas: os tricomas, que nada mais são do que pelinhos que se localizam na epiderme da planta e pode ser dividido em glandular e simples. Os tricomas podem desempenhar 3 funções básicas: proteção contra a herbivoria, uma vez que parte das plantas com tricomas não são palatáveis. Protege também contra a radiação solar. Em folhas carnosas, como por exemplo a folha de boldo, quando recebe muita radiação solar, ela pode perder água pela transpiração e pode murchar como um todo. Para evitar essa perda excessiva de água, a planta tem esses pelos que protegem contra a radiação e o aquecimento das folhas. Outra função dos tricomas é a absorção de água e sais minerais que ocorre nas raízes. A raiz possui uma área chamada de zona pelífera, por onde a água e os sais minerais são absorvidos pela planta. E a última função é a de defesa. Plantas que apresentam tricomas glandulares podem possuir nessas glândulas substâncias urticantes, que protegem a planta contra a herbivoria. Um exemplo bem conhecido é a folha de urtiga, que possui em suas folhas substâncias urticantes que causam alergia em quem as toca. Além dos tricomas, temos também as papilas, que são encontradas em pétalas de rosas e que lhe confere a ela o toque aveludado.
a gente sabe que as pétalas nada mais são do que folhas modificadas, e algumas dessas papilas possuem dentro delas óleos essenciais que lhe conferem um cheiro aromático, que serve para atrair polinizadores e é utilizado também para a fabricação de perfumes. Outra estrutura anexa da epiderme são os estômatos, localizados na parte posterior das folhas das eudicotiledôneas e são responsáveis pelo controle da transpiração e pelas trocas gasosas. Além dos estômatos, temos os hidatódios, que são estruturas localizadas na parte terminal das folhas e são responsáveis pela transpiração, por meio de um processo chamado de gutação. E esse processo forma essas gotas de água nas extremidades das folhas. E por último temos os acúlios, que são estruturas de origem embrionária que se formam no caule, como por exemplo as roseiras. Diferente dos espinhos, os acúlios nós conseguimos retirar com facilidade do caule, já os espinhos não, uma vez que os espinhos são parte do caule ou de folhas modificadas. Como exemplo de árvores com espinhos no caule, nós temos o sucará e a mamica de cadela. E como exemplos de árvores com espinhos nas folhas, nós temos a espinheira santa. O tecido meristemático, chamado de meristema fundamental, vai formar os tecidos de sustentação, que são o colênquima e o esclerênquima, e o tecido de preenchimento, que é o parênquima. O colênquima, ele é formado por um tecido vivo. Ele tem a função de promover a resistência e a flexibilidade aos órgãos da planta. Ele está localizado abaixo da epiderme e possui células com parede celular bastante espessa, com reforço de celulose nos ângulos das células. O esclerênquima é formado por um tecido vivo e tem a função de promover a sustentação e a proteção da planta. Ele está localizado no caule, nas folhas, nos frutos e nas sementes. Ele possui células com parede celular bastante espessa, contendo impregnação de lignina, o qual promove impermeabilidade e rigidez ao tecido. Vale ressaltar que a impregnação de lignina causa a morte das células. E o parênquima tem a função de preenchimento de espaços e reserva de substâncias. Ele está localizado em todos os órgãos da planta. Para o armazenamento das substâncias pode ser de 3 tipos principais. A melífera, que armazena amido, um exemplo a batata, aquífera, que armazena água, um exemplo o cacto, e a aerífera, que armazena gases, o ar, né? Um exemplo, aguapé, vitória régia e flor de lótus. E o último tecido meristemático do meristema apical ou primário é o procâmbio. Pro vem de primeiro e câmbio, né, vem de cambiar, que significa trocar. Por isso, esse tecido meristemático vai formar o xilema e o floema primário, ou seja, ora ele forma o xilema, ora ele forma o floema. O meristema secundário vai se originar de um processo de desdiferenciação do tecido parenquimal. Como mencionado anteriormente, quando um tecido meristemático se torna um tecido adulto ou permanente, ele não pode reverter esse processo. Porém, o parênquima tem essa capacidade de desdiferenciar e formar novamente um tecido meristemático. Neste meristema secundário, vamos ter 2 tipos de tecidos meristemáticos, o felogênio e o câmbio. O felogênio vai formar 2 tipos de tecidos permanentes, o suber, que corresponde à parte mais externa do caule, ou seja, a casca, formado por tecido morto, e o feloderme, localizado próximo ao floema secundário, e funciona como uma cola que liga o floema à casca da árvore. Graças a isso, em 1675, o biólogo italiano Marcello Malpighi verificou em um experimento a importância do floema na condução da seiva orgânica. Esse experimento consistiu na retirada de um anel de casca de um tronco de uma árvore. A retirada do anel de Malpighi interrompeu o floema e promoveu o acúmulo de substâncias orgânicas acima do corte. Algumas semanas depois, o biólogo notou um inchaço na região imediatamente acima do corte. A retirada de um anel de Malpighi do tronco de uma árvore acabou matando a planta pela falta de substâncias orgânicas para a nutrição das raízes. Devido a este experimento,
o anelamento recebeu o seu nome, que é chamado de anelamento de Malpighi. A junção do felogênio do súbio da feloderma formam a periderme. A periderme forma duas estruturas anexas, a ritidoma, que são tiras da casca que se desprende do tronco, muito comum em espécies da família Myrtaceae, e a outra estrutura anexa são as lenticelas, que são órgãos caulinares que realizam trocas gasosas. São pequenos pontos de ruptura no tecido suberoso que aparecem como orifícios na superfície do caule e fazem contato entre o meio ambiente e as células do parênquima. Tem aparência de pequenas cicatrizes no caule. Já o tecido meristemático chamado de câmbio vai formar os tecidos permanentes chamados de xilema e floema. Vale destacar que o xilema secundário é formado por duas partes, o cerne e o alburno. O cerne é a parte mais interna do tronco, considerada a parte mais velha do xilema e corresponde à parte mais importante da madeira. Essa parte não conduz seiva bruta e serve apenas para conferir sustentação à árvore. Já o alburno é a parte mais jovem do xilema, responsável pela condução da seiva bruta. Com relação à estrutura do tecido de condução, podemos destacar as fibras xilemáticas, também chamadas de lenho, e as fibras floemáticas, chamadas de líber. Se a gente pegar uma dessas fibras e ampliar, vamos ver no lenho as células ocas e mortas, chamadas de elementos de vasos, separadas entre si por perfurações areoladas, por onde a água e os sais minerais passam. O lenho é considerado um tecido morto, pois suas células não apresentam nem organelas e nem núcleo. Já nas fibras liberianas, vamos encontrar células vivas, porém, apesar de estarem vivas, essas células não possuem organelas ou núcleo, apenas um grande vacúolo que vai facilitar o transporte da seiva orgânica. Apesar disso, essas células, que recebem o nome de elementos de tubos clivados, são vivas, pois possuem células companheiras que mantêm os elementos de tubos clivados nutridos. Entre esses elementos, vamos encontrar estruturas perfuradas chamadas de placas clivadas. Conhecer a estrutura dessas fibras nos ajuda a entender o processo de condução da seiva bruta elaborada. A condução da seiva bruta ocorre graças a dois processos principais, a capilaridade e a tensão. A capilaridade é o resultado da força de coesão, quando as moléculas de água se unem umas às outras, e a força de adesão, quando essas moléculas conseguem subir por estruturas hidrofílicas. Um exemplo disso temos a colocação de um canudo em um recipiente com água. O nível da água no canudo vai subir acima do nível da água do recipiente, e quanto mais fino o canudo, mais alto esse nível será. Porém, somente com isso a água não conseguiria chegar até as folhas. Neste caso, entra a tensão, que é gerada pelo processo de transpiração da planta, que ocorre principalmente pela abertura dos estômatos. Essa transpiração causa essa tensão, que se assemelha ao processo de sucção que realizamos quando tomamos um suco usando um canudo. Não basta apenas colocar o canudo no copo para tomarmos o suco, precisamos sugar esse líquido. Da mesma forma ocorre na planta. Não basta apenas a força de coesão e adesão das moléculas de água, precisa da tensão puxando essa água das raízes até as folhas. Já no processo de condução da seiva elaborada ou orgânica, o processo ocorre por meio de dois fatores, a gravidade e o fluxo de massa. A gravidade puxa o produto final da fotossíntese para baixo, porém só a gravidade não seria capaz de levar essa seiva a todas as partes da planta e principalmente a armazenar o amido nas partes específicas da planta. É aí que entra o fluxo de massa, que promove o deslocamento da seiva elaborada por meio da diferença de concentração osmótica. A alta concentração de matéria orgânica nas células foliares, região produtora, cria um fluxo de água para dentro dos vasos do floema, arrastando a solução para as regiões de consumo ou regiões dreno. Obrigada e até mais, pessoal!